Graças a Deus. Diz assim o texto de Hebreus 12, de 1 ao verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação de morrer numa cruz. Ignomínia, é esse nome estranho aí, é a humilhação de morrer na cruz. E assentado à destra do trono de Deus. O verso 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que assim não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Somente até aí. Feche os olhos, abre o coração, falemos com o Senhor. Espírito Santo, meu amigo, eu quero que o Senhor agora, neste exato momento, me use com autoridade, me use com poder para pregar esta mensagem, Senhor, ao coração deste homem e desta mulher que aqui veio com um propósito. Todos nós saímos dos nossos lares com um propósito, e eu sei que este propósito o Senhor há de confirmar no dia de hoje. Eu quero repreender agora toda força que é contrária, toda força da dúvida, da dispersão, do medo, do sono, do desinteresse. Em nome do Senhor nós repreendemos agora, e toda força que é contrária é subjugada pela força do poder do Espírito Santo. Honra-nos, abençoa-nos, usa-me agora. É assim que eu oro, é assim que eu clamo, em nome de Jesus. Todos digam amém, graças a Deus. O tema desta mensagem, queridos, chama-se o ano da perseverança. Por quê? Porque eu preciso dizer para você que lá no Salmo de número 12, todos os anos, todo início de ano, eu faço questão de repassar essa ideia a você para justificar por que esse ano, o ano de 2013, é o ano da perseverança. Lá no Salmo de número 90, no verso 12, está aí no telão, está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, do dia em que nós iniciamos aqui o nosso ministério, 16 de junho de 2001, nós começamos a contar a partir deste dia um ciclo inteiro de 7 anos. Por que de 7 anos? Porque no capítulo 31 de Jeremias, no verso 21, está dizendo lá: coloca marco, estabelece marcos na tua vida, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste, regressa a Virgem de Israel a estas tuas cidades. Então, eu tenho 21 anos de casamento, eu tenho 13 anos de empresa, eu tenho 12 anos de ministério. Então, a minha vida, ela é pautada por ciclos ininterruptos de 7 anos. Como é que funciona isso? O próximo quadro eu mostro a você. Levítico no capítulo 25, não vai dar para você ver esse quadro pequenininho aqui, tá vendo? É muito pequenininho para você, mas eu apenas desenhei esse quadrinho aqui para justificar Levítico 25, que está dizendo assim: também contará 7 sábados. E aí a gente conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu desenhei, eu li o texto e desenhei um quadrozinho aqui para ficar mais fácil. 7 anos, de maneira que os dias dos 7 anos serão 49 anos. Olha lá, 49º ano, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a terra, e santificareis o ano 50º, ou seja, 50 anos é o ano do jubileu. 50 anos é o ano do jubileu, o ano da libertação completa. Se você era escravo, depois de 50 anos você não ia ser mais, né? Suas terras seriam devolvidas para você. E depois será para vós, e tornareis cada um a sua possessão. Ou seja, tudo que foi perdido seria então restituído para você ao final do ano do jubileu. E cada um a sua família. Portanto, deixa eu explicar um negócio aqui para você. Você já viu pessoas que abrem negócios e depois de 2 anos já estão querendo lucro, e não está tendo lucro, e a pessoa depois de 2 anos ela fecha a empresa? Já viu isso em algum lugar, sim ou não?
Porque ele não compreendeu esse ciclo de 7 anos. Um ciclo completo, uma fase completa de 7 anos, ela é separada em 3 partes: período de crescimento, período de frutificação e ano de descanso. Então, por exemplo, esse ano, para mim, eu tenho 21 anos de casado. No meu casamento, no meu relacionamento, é o ano do descanso. Por isso, de bom tamanho, eu pegar a minha família e viajar, vou descansar. Pastor, Jesus está voltando, não interessa. É o meu ano de descanso. É o meu ciclo de descanso. O ano que vem é paulada de novo. O ano que vem vamos trabalhar. Mas agora, em 21 anos de casamento, é o meu ano de descanso. Por exemplo, Davi, quantos anos você tem de empresa? Quanto? Você tem 7 anos. É o seu ano de descanso. Junta um troquinho e dá perdido. Vai viajar, vai descansar. É o ano de descanso. E nós precisamos descansar. O Senhor fez o mundo em quantos dias? Alguém falou 7. Quantos dias? E no 7º ele fez o quê? Ué, se ele descansou, você precisa descansar também? Então tem gente que só trabalha e não descansa. Vai perder a família. Então esse ciclo é para regulamentar a sua vida. Portanto, se nós estamos no 12º ano de ministério, corresponde ao 5º ano, portanto o ano da perseverança. Veja que nós saímos da fase de crescimento e nós estamos agora numa fase de frutificação. Portanto, este 12º ano de ministério corresponde ao ano da perseverança. Amém? Muito bem, eu acho que esse é o último quadro aí, não é? Tem mais um aí? Olha lá. Primeiro ano é o ano do aprendizado. Se você tem um ano de empresa, não fica querendo aumento de salário, não. Você está ali para fazer o que mesmo? No segundo ano, você está dizendo, eu já quero promoção. O segundo ano é para você fazer o quê? Trabalhar? Larga a mão, rapaz. Vai ficar caçando aumento de salário no segundo ano? O que é isso? No terceiro ano, o ano da fidelidade. Eu estou pensando em desistir. É o ano de você permanecer fiel. No quarto ano é o ano da oportunidade. Se quiser uma boquinha, eu quero essa vaga aqui. Você pode, né? Olha, eu quero mudar de cargo. Entendeu? Ano da oportunidade. E o ano da perseverança. Você já viu o camarada que ele está na faculdade? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Na hora que ele forma lá nos 6 anos, ele vai desistir. Desistiu, rapaz. Você perdeu o ciclo. Vai ter que começar tudo de novo. Amém? Muito bom. Depois eu passo isso aí, viu, Laerte? Eu passo o quadrinho para as pessoas, que eu estou vendo bastante pessoas anotando. Eu passo o quadrinho, isso está disponível aí no Facebook, aí, na internet, para vocês aí, tá bom? Bom, todo perseverante, ele é destemido. Esse outro quadro que eu vou mostrar a você aqui, dá uma olhadinha aí, esse outro PowerPoint que eu vou mostrar a você. Todo perseverante, ele não teme obstáculos. Dá uma olhada no naipe desse cidadão aqui, ó. Dá uma olhada nas armas dele, né? O inimigo é gigante. E dá uma olhada, pantufinha de coelho, espada de madeira, tampa do lixo, não é? Pijamão, mas não tem importância, porque lá em Samuel 17, Davi está dizendo assim: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome precioso e poderoso do Deus dos exércitos, o Deus eterno poderoso. Portanto, se a enfermidade, a dificuldade, o dia mal chegou na tua vida, enfrenta, porque o Senhor, Ele certamente tem expectativa que você seja um homem e uma mulher Amém. Muito obrigado. Então, podemos começar a pregar então neste momento. Eu quero que você compreenda o que nós vamos pregar. Vamos para Levíticos, o livro da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico. O terceiro livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler o período da lei, no capítulo 19. Como funciona o ciclo? Como é que funciona o ciclo de 7 anos na minha vida e na sua vida? Levíticos 19, a partir do verso 23. Todos encontraram? Presta atenção. Quando entrares na terra prometida, e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. Por quantos anos? 3 anos.
Então você que abriu o seu negócio, você não vai lucrar nos 3 anos não. Você não vai tomar parte do lucro nos 3 anos do seu negócio. Biblicamente não. E diz aqui, no 4º ano, você vai começar a frutificar. Mas essa oferta, ela será de louvores para quem? Então você ainda não pode ter lucro no 4º ano. Ou quero dizer, não é que você não vai ter lucro, você vai ter lucro. Mas todo lucro, ele será como forma de agradecimento a Deus. Agora vamos para o 5º ano, que é o ano que nos interessa. No 5º ano, vocês vão comer dos frutos, para que vos faça aumentar ou diminuir? Aumentar ou crescer a sua produção. Quem foi que disse isso? Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmão, isso aqui é bênção. Quanto mais você come, mais o Senhor vai lhe acrescentar. Então imagina você lá na sua casa, com uma fruteira cheia de maçãs, cheia de laranja, e vamos imaginar que você tenha lá 5 maçãs. Aí tu pega uma, ficou quantas? Mas Deus está dizendo que ficou 6. Vou de novo. Você tem 5 maçãs, você pegou uma. Na matemática nossa, ficou quanto? Mas Deus está dizendo que quanto mais você comer do fruto, o que Ele vai fazer mais? Ele vai acrescentar. Quanto mais você se utilizar da bênção que Deus lhe deu, mais Ele vai lhe acrescentar. Mas, embora seja esse um ano produtivo, o que Deus está dizendo é o seguinte: para cada alma que você ganhar, eu vou acrescentar mais uma. Olha que vitória! Então, para suportar esse crescimento da bênção e da promessa que Deus nos deu nesse ano de 2013, o ano da perseverança, a nossa perseverança vai ser testada. Não se engane, vai ser testada. Em algum momento da nossa história, em algum momento dos nossos dias, muito especificamente nesse ano de 2013, a nossa perseverança, ela será testada. Por que será testada? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Todo perseverante, ele vai alcançar êxito, mas aquele que não persevera, ele não tem a certeza e ele não tem a vontade de terminar algo. Ele diz assim, vou começar um curso de inglês, ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele termina o curso. Não foi perseverante. Eu vou me casar, e se não der certo, cada um para o seu lado. Aí ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, no 3º ano, o que ele faz? Separa. Teve êxito? Não teve êxito. Os profissionais de recursos humanos, de RH das empresas, todas as empresas, já se deram conta disso. Você, como eu, já pode ter passado por uma situação dessa. Você chega lá e bate lá na porta, manda um currículo. Hoje está mais fácil com o advento da internet. Mas no meu tempo, eu ia com uma pastinha de elástico e ia rodar todas as agências de São Bernardo do Campo. Até hoje eu passo lá e me lembro de todas as vezes que eu passava distribuindo currículo. Todas as agências de Santo André, ali na Coronel Oliveira Lima. Todas as agências de São Caetano, ali perto ali da estação de trem. Todas as agências de Diadema, aqui na Praça da Moça. Eu conheço tudo, irmão. Ó, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema. Mauá eu não fui, né? Mas eu já fui até para São Paulo. E quando eu ia para São Paulo procurar emprego, irmão, eu sou ruim de vendas. Não sei vender nada. Não sei vender nada, irmão. Aí eu chegava assim no domingo, abria a Folha de São Paulo. Aí estava lá, precisa-se de jovens bem afeiçoados. Falei, é para mim. Que sejam ambiciosos, que queiram crescer na vida. E não precisa de experiência. E tem que vir bem trajado, de terno e gravata. É pra mim, cara. É pra mim. Aí meteu. Naquele tempo lá não tinha gel, irmão. Passava uma brilhantina. Lembra da brilhantina? Passava a brilhantina no cabelo, metia uma gravata, fiz a barba e fui lá. Quando cheguei lá, irmão, adivinha o que era? Para vender enciclopédia Barça. Eu pulei fora. Eu não vou vender enciclopédia, não. Fui embora. Mas o que acontecia quando eu ia para as empresas? As empresas me chamavam e viam lá que eu tinha 3 anos de experiência. E ela dizia o seguinte: o mínimo para você trabalhar nessa empresa, o mínimo de quantos anos? 5 anos. Por quê? Porque em 5 anos, as suas bases já estão estabelecidas.
Em 5 anos, as suas raízes já estão fixadas. Em 5 anos, você já passou por tudo o que um bom profissional deve passar, por acertos, por erros, e todo bom trabalhador do RH sabe disso, que para você estabelecer uma função muito bem estabelecida, o mínimo que se espera é 5 anos de experiência. As empresas já identificaram isso. E nós que estamos no 5º ano do 2º ciclo, portanto 12º, é complicado, mas é isso que acontece. Nós estamos no ano da perseverança, nós teremos que ser, então, agora testados. E quando nós somos testados, ou somos aprovados, ou somos reprovados. Então esse ministério hoje está na ponta da faca. O ministério da Igreja Quadrangular em Alves Dias está na ponta da faca, na ponta da espada. Seremos testados e poderemos ser reprovados ou poderemos ser também aprovados. Eu quero crer que seremos aprovados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Por quê? Porque certa vez, deixa eu contar uma coisa para você. O profeta Eliseu foi até o rei. E naquele tempo, sabe que Deus estabeleceu fases na vida do reinado do povo de Israel. E ele começou com os juízes. E depois dos juízes vieram os reis, depois dos reis vieram os profetas, depois dos profetas vieram agora os apóstolos, que vai até o dia de hoje. Por isso que somos considerados a igreja apostólica, ou seja, a igreja que partiu a partir dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, por isso apostólica, não é? O apostolado, o apóstolo Paulo. Então nós vamos dar uma olhadinha agora na Bíblia, eu quero que você abra comigo para identificarmos essa história, no capítulo de número 13 de 2 Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo de número 13, nós vamos ver aqui o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 13, versos 19, versos 17 a 19. Nós vamos ver agora um rei sendo provado. A perna treme. Um rei, um líder, você, eu, mais hora ou menos hora, seremos testados. E chegou a hora de testar o rei de Israel. O nome desse rei era rei Jeoás. Então o profeta Eliseu encostou lá no rei Jeoás. Vamos conferir isso aqui? 2 Reis, no capítulo 13, nos versos de número 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E o rei foi lá e abriu a janela para o oriente. Disse mais Eliseu: atira a flecha. E o rei fez o quê? Atirou. Prosseguiu: esta flecha que você atirou, rei, é a flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os seus inimigos, contra os sírios, porque você ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Se você fosse rei, você ficaria feliz com uma informação dessa, sim ou não? Era hora de você dizer o quê? Glória, aleluia. Era hora de você pular e sapatear. Por quê? Porque imagina você lá no palácio, você é o rei, você é o líder de Israel, ungido por Deus, e aí chega o profeta na sua casa, bate palma. Naquele tempo não tinha campainha, não tinha celular, batia palma lá: ô profeta, entra aí. Ó, o negócio é o seguinte: eu tenho algo de Deus para você. Pega teu arco e flecha. Aí você pegava. Pega a flecha também. Pegou. Abre a janela. E ele abriu a janela. Joga a flecha. Essa flecha é a flecha da vitória do Senhor contra os teus inimigos. E você vai vencer os teus inimigos, todos eles até os consumir. Gostaria de receber uma informação dessa, irmão? Já pensou? Você que está devendo aí 20 mil reais lá para a Caixa Econômica Federal. Chega lá, toca o telefone. Alguém chega para você: abre tua janela, sim senhor. Pega o tamanco, sim senhor. Joga o tamanco. E você vai vencer os seus inimigos, chamado Caixa Econômica Federal. Tá feliz, irmão? Pois é.
Você sabe o que o rei fez, irmão? O rei não acreditou na palavra profética. Às vezes é difícil mesmo acreditar, não é, irmão? Porque só você sabe o quanto você tem sofrido lá na sua família, não é verdade? Só você sabe o quanto você tem chorado dia e noite, madrugada fora. Ó, você deita e vê as horas passando, o tic-tac do relógio, porque você não consegue descansar de tamanha dificuldade que você tem passado. Agora você chega na igreja, um camarada chega aqui para você e diz assim: esta flecha é a flecha da vitória do Senhor, e você vai vencer todos os seus inimigos até os consumir. Aí você fica olhando assim, com aquele olho de peixe morto. E não identifica que essa é uma mensagem para você, e não identifica que essa é uma palavra profética para você. Eu quero dizer para você que eu já recebi essa palavra profética. Imagina eu no meu quarto, o Senhor dando essa palavra para mim e dizendo o seguinte: ei, você não é o rei de Israel, mas você é o pastor da igreja. Então, essa flecha que você lançar, eu quero dizer para você que todos os seus inimigos serão consumidos até o fim. E eu quero dizer para você que eu digo aleluia, eu aceito. Mas agora, o que você precisa compreender é a distância da promessa até a realização. O rei Jeoás, ele recebeu uma palavra profética, sim ou não? Você também recebeu uma palavra profética. Eu tenho palavra profética sobre a minha família, tenho palavra profética sobre os meus filhos, tenho palavra profética sobre o meu ministério, tenho palavra profética sobre a minha formação. Eu tenho palavras e eu sei que cada vez que ele vai se cumprindo, eu glorifico a Deus. Mas entre a palavra profética e a realização desta palavra profética, existe um período de tempo. E nesse período de tempo, o Senhor está com uma lupa para você, olhando assim, uma lupa de aumento, olhando para você, para ver qual é o seu comportamento em relação a esta promessa. O irmão do Jacó, Esaú. O Esaú, ele tinha uma palavra sobre a vida dele, que era a bênção da primogenitura. E o Esaú deu pelota para essa bênção de primogenitura, irmão? Deu ou não? Então, ó, deu de ombro, perdeu. E depois, quando ele viu que ele tinha perdido, ficou chorando. É assim mesmo. Você só dá valor às coisas quando perde. Você vai esperar perder alguma coisa para acreditar que a flecha do Senhor já foi lançada, a vitória do Senhor já foi estabelecida para a tua vida, até que os seus inimigos sejam consumidos. Não espere perder, não espere ter danos na sua vida para alcançar vitória. Bom, podemos seguir o verso então, porque agora nós vamos ver a atitude do rei em relação à palavra profética do homem de Deus. Então, nós estamos aqui agora no verso 18. E no verso 18 está dizendo assim: o profeta agora, ele passou por uma segunda fase. E ele disse: toma as flechas. E o rei as tomou. Então ele disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E você sabe o que o rei Jeoás fez? Ele atirou quantas vezes? 3 vezes. Irmão, matar um inimigo, destruir um inimigo, com 3 tentativas, só demonstra uma coisa: que você não é perseverante. Imagine você tentando uma vez, não conseguiu, tentando 2 não conseguiu, tentando 3 não conseguiu e na 4ª já desistiu. Você que é casado aqui, dá um sinal para mim. Casado. Você já discutiu com a tua esposa mais de 3 vezes na vida? Já ou não? Imagine um marido que discutiu uma vez e fala assim: onde é que eu fui amarrar meu burro? Vou dar mais uma chance para você. Aí na 2ª vez vai lá e discute. Na 3ª vai lá e discute. E na 4ª vez fala: vai para casa da tua mãe. Não quero mais você aqui não. Está sendo perseverante? Você aqui que já foi bater na porta de empresa para procurar emprego, dá um sinal com a mão. Você já foi mais de 3 vezes na mesma empresa? Quantos já foram? Eu já fui.
fui mais de 3 vezes. E aí, você vai lá uma vez, o cara fala, não, você vai lá, não interessa. E por que você não está mais procurando emprego? Porque onde eu vou, todo mundo fala, não, então agora também vou sentar aqui, Jeová, que se quiser que me dê emprego. Significa que você não é o quê? Perseverante. E o perseverante, irmão, ele vai ser testado. Se Deus já deu promessa de vitória contra os seus inimigos até os consumir, agora nós estamos nesse período aqui, ó, no período da promessa e da realização. Nós estamos aqui no meio. E no meio, o Senhor vai nos testar. Então, quando o profeta disse assim, ó, você vai ferir os círios até os consumir. Mas vamos ver sua atitude agora. Pega a flecha, atira. Ele atirou uma, atirou 2, atirou 3, e na cabeça dele estava pensando assim, mas que bobeira. Que é isso? Por que ele está pedindo? Para logo aí. E quando ele parou, diz que o profeta se indignou. O profeta ficou indignado. Vamos dar uma olhadinha? Ó, diz assim no verso 19. Então o homem de Deus, ou seja, Eliseu, o profeta, ele se indignou muito contra o rei de Israel. E ele disse o seguinte, o rei, você foi reprovado, rapaz. 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido a terra. Então feririas os círios até os consumir. Mas agora que você, só depois de 3 vezes, desistiu, você agora, só 3 vezes ferirás os círios. Se ele tivesse dado 6 atiradas, 7, 8, 10 atiradas, ele consumiria todos os seus inimigos até os consumir, sim ou não? Sim, mas ele fez por 3 vezes. Ele teve a chance de destruir o inimigo e não o fez. Pergunta número 1. Se você tivesse um inimigo, imagine aqui na sua frente, e aparecesse aqui na frente aqui um demônio, um espírito maligno, na tua frente. E aí a gente não conversa com Satanás, diferentemente de outras igrejas. Tem igreja que faz entrevista. Mas nós não conversamos muito com ele não. Mas imagina que ele apareceu aqui e você diz assim, então quer dizer que foi você que levou meu filho para droga? Então quer dizer que foi você que acabou com o meu casamento? Então quer dizer que foi você que terminou com a minha saúde? E o espírito maligno diz, foi eu mesmo. Aí você vem para um culto como esse, e o profeta, o pastor, diz que você vai ter a oportunidade de consumir esse seu inimigo. Pergunta que não quer calar, pergunta retórica, porque eu já sei a resposta. Você consumiria ele totalmente? Sim ou não? Mas o rei só deu um cutucão nos olhos. Chutou a canela e deu um no estômago. Destruiu o inimigo? O inimigo continua lá. O inimigo continua lá. Significa que hoje o Senhor está dizendo o seguinte: se você for perseverante, todos os inimigos que perseguem você serão consumidos. Mas você não pode ficar 1, ficar 2, ficar 3. Vai até que o inimigo seja consumido. Ei, irmão, imagina você pegando... quer ver? É constrangedor perguntar isso para você, né? Porque não é muito legal dizer, expor isso, né? Mas não vou perguntar quantos de vocês têm medo de barata. Mas eu sei que tem gente aqui que tem medo de barata. Não precisa levantar a mão, não. Mas consumir o inimigo seria mais ou menos assim, ó, irmão. A barata vem passando lá e você mesmo com medo, você faz assim, e pula e sai para cá correndo. Só que a barata fica lá do outro jeito, assim, ó, esperneando. E os ovinhos da barata estão ali. E o que os ovinhos da barata vão fazer? Vão criar outras baratas. O que eu estou dizendo para você é que quando você vê um inimigo, você tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acabei. Como o meu irmão, eu me lembro do meu irmão, ele perdeu a vida com 24 anos de idade, mas a gente dormia em treliche. Quem já dormiu em treliche? Deixa eu ver.
Lá em casa éramos 4, um quarto só para os 4, treliche, irmão. Eu era lá no terceiro andar, ele era no segundo, meu irmão mais velho no primeiro. E aqui no Jardim Nazaré, irmão, tinha, né, muito pernilongo. E o menino tinha que acordar 5 horas da manhã para pegar o fretado 5h30. Isso já era por volta das 3 da manhã. E o pernilongo... E o menino não dormia. E aí eu só escutava... Pá, batida de chinelo para lá, batida de chinelo para cá. Teve uma hora, irmão, que ele acertou o pernilongo. E o bicho caiu no chão. O meu irmão, ele pegou na asa do pernilongo. Isso aconteceu mesmo. E ele fazia assim... E gritava no ouvido do pernilongo e fez assim. E eu no terceiro andar assim. Consumir os inimigos até o fim. Sabe, irmão, consumir o inimigo com gosto, até terminar. Isso é digno daqueles que são perseverantes. O que está destruindo a tua casa, destrói ele primeiro. E quando você tiver a oportunidade, consuma-os por completo. Não pare no meio do caminho. O que é mais precioso da sua vida? Ei, Satanás sabe o que é mais precioso na sua vida. Satanás sabe o que é mais precioso na sua vida. E nós temos palavra de vitória. A flecha já foi lançada, a palavra de vitória já foi liberada, e nós seremos perseverantes. Não deu hoje, vai amanhã. Não deu depois da manhã, vai depois da manhã. Vai o mês que vem, vai o ano que vem. Não importa, até Jesus voltar, Ele vai encontrar homens e mulheres perseverantes, pisando na cabeça de Satanás. Ei, você pisa na cabeça de Satanás, ele não tem como levantar, porque a unção do Senhor Jesus Cristo, Ele já colocou o inimigo por debaixo dos nossos pés. Perseverantes, aplaudam o Senhor. Não desista. Não desista. Eu vou contar para você quem era eu quando eu era garoto. Eu era garoto, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito trabalho, para você ter uma ideia. Pastor Antônio Albertini, que já está na glória com o Senhor, certa vez ele parou a mensagem, chamou a diaconisa e disse o seguinte: tira esse menino para fora que eu não aguento mais. A minha mãe, tadinha, ficou toda triste, chateada. Mas pergunto aos senhores, a minha mãe desistiu? Meu pai desistiu? Não. E quando parecia que não tinha mais jeito, a minha mãe me colocava aqui, botava assim as pernas aqui, entre aqui, pegava o Fábio, que era de colo, pegava a Vânia pela mão, e eu aqui, trançado nas pernas dela. E eu queria fazer as coisas mais impossíveis do planeta. Me lembro até hoje. Um sorvete, eu queria um sorvete, eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. Tá bom, vou comprar o sorvete, só que eu não quero chupar agora. Eu quero que só põe na bolsa, eu vou chupar em casa. E minha mãe falou, mas não pode, mas eu quero que seja assim, quero que seja assim, quero que seja assim. E é ruim, tranqueira ruim, dei trabalho para minha mãe. Mas minha mãe foi perseverante. Eu quero dizer para você hoje que eu dou muitas alegrias para minha mãe, porque ela foi perseverante comigo. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do seu ministério, não desista da sua profissão, não desista da unção de Deus sobre a sua vida. Satanás, ele é acusador. Satanás está querendo que você desista mesmo, como o rei fez. Ele teve a oportunidade de destruir os inimigos e não fez. Azar o dele. Mas eu quero mostrar um vídeo a vocês, que essas crianças deram trabalho em algum momento da vida, mas hoje, ainda 20 anos depois, eles estão servindo ao Senhor. Isso aqui é fruto de esperança. É para mim também uma surpresa, porque eu não vi ainda, e vou ver agora juntamente com vocês. Veja o fruto da esperança, veja o fruto da perseverança sobre a nossa família. Valeu a pena esperar no Senhor e
bênção me alcançou, Senhor. A tua bênção está sobre mim, Senhor. Valeu a pena. Vale a pena esperar, irmão? Vale a pena? Persevera, filho. Você imagina Jesus com a cruz nas costas? Ele tinha que ir até o Calvário. Chegou uma hora que ele pensou que ele ia morrer. Lá no Monte Caveira, lá no Gólgota, chegou uma hora que a angústia dele era tanta que ele começou a suar gotas de sangue. Alguém aqui já suou gotas de sangue? A agonia de Jesus era tremenda. E naquele momento eu acho que ele começou a ter náuseas, a pressão subiu ou caiu, não sei dizer exatamente. Eu sei que ele começou a passar mal e ele disse o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ou seja, não deixa eu morrer aqui. Eu não nasci para morrer aqui, eu nasci para morrer na cruz. É lá, meu propósito é lá, meu propósito é a cruz, não é aqui no monte. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se não for, seja feita a tua vontade. E Deus então disse o seguinte: está certo, ó, você não vai morrer aqui, você vai morrer na cruz. Foi para isso que eu desenhei você. Mas já pensou se Jesus desistisse? Você já pensou se Jesus desistisse no meio do caminho? Ai, não aguento mais. Porque se fosse eu, irmão, quando o cara me desse uma chicotada no lombo, eu falei: rapaz, se tu é homem, tu dá de novo. Mas Jesus, quietinho, não falou nada, não é verdade? E ele ensina que este ano é o ano da perseverança. Vamos aprender a perseverar em todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Eu quero orar com vocês neste momento. Você que está pensando em desistir em alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida, seja ela qual for. Se você estiver pensando em desistir, ouça a palavra deste homem de Deus. Persevere. Não faça como o rei Jeoás, que não venceu, porque parou antes do tempo. Agora, enquanto ele vivesse, ele ia ter guerra contra os sírios. Poderia ter destruído completamente todos os seus inimigos. Mas agora, enquanto ele vivesse, ele teria guerra. Eu quero então que você feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar com a igreja. Apocalipse no capítulo 2, de verso 10, está dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Espírito Santo, fortalece a tua igreja agora. Espírito Santo que está presente neste lugar, não permita jamais que os meus irmãos, que as minhas amadas desistam no meio do caminho. Não permita, Senhor. Antes, o Senhor os oriente, o Senhor os guarde, o Senhor os proteja, e que possamos sair daqui hoje determinados a continuar, Senhor, no caminho. Nós não vamos desistir. Graças a Deus que Jesus não desistiu. Ele cumpriu o propósito quando estava na cruz, e ele disse: está consumado. Neste exato momento ele cumpriu todo o propósito. Que eu também possa cumprir o propósito, Senhor. A flecha, Senhor, da vitória do Senhor já foi lançada. A flecha da vitória do Senhor já foi estabelecida. Portanto, hoje nós recebemos da parte do Senhor vitória. Igreja de Jesus, se você sentir vitória da parte do Senhor em qualquer que seja a área, comece a glorificar, viu, filho? Comece a glorificar o nome do Senhor. Se você sente vitória na sua área financeira, glorifica a Deus. Se você sente vitória na sua área sentimental, glorifica a Deus. Se você sente vitória em qualquer que seja na parte do seu corpo, uma cura, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Só não desista do caminho, não desista jamais. O perseverante, ele é corajoso, é destemido, não teme o dia mau vai chegar, mas nós vamos perseverar. O Senhor haverá de nos honrar. Meu Deus, este homem que entrou aqui
aqui, Senhor, com desejos de tirar a sua vida. Ei, Espírito Santo, entra agora, Senhor Deus, faz obra de milagre nesta vida. Eu declaro a tua vida curada, Senhor. Esta mulher que entrou aqui, Senhor, com desejo de romper o relacionamento com o seu ente, ó Deus, em nome de Jesus, que ela possa compreender a importância de perseverar. Aqueles que entraram aqui, Senhor, pensando em se desviar do caminho, em tirar, Senhor Deus, os olhos do autor e consumador da fé, Senhor, nós queremos te pedir agora, nos direciona com força, nos direciona com unção, nos direciona na força do teu poder. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor.